e seguramente não vamos concluir hoje. Primeiro que nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, porque esse ano nós estamos entrando numa dimensão de batalha e de vitória. E o primeiro ponto que nós concordamos com o pastor Jacques, os primeiros 6 meses, nós vamos estar trabalhando em função da cura da alma. Feridas espirituais que precisam ser curadas. Traumas, decepções, desilusões que têm afligido o povo de Deus. E nenhuma congregação, porque a igreja é uma só, mas nenhuma congregação tem a condição de crescer se não forem curadas suas próprias feridas, as suas próprias enfermidades. E quem cura não é pastor, não é missionário. Quem cura é Jesus, através da ação do Espírito Santo, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E a base que nós temos para esses estudos, eu tenho pedido para o irmão Vailson estar registrando. E depois, com algum cuidado, nós vamos estar distribuindo para algumas pessoas que não podem estar, nos dias que nós estaremos ministrando sobre isso. Mas nós usamos com base, primeiro, um aprendizado que Deus tem colocado em nossas vidas através dessa área. Confesso, os irmãos, é uma coisa que eu relutei muito para trabalhar nessa área, que é a área de cura da alma, a área de libertação. Porque o Senhor, Ele me vocacionou para cuidar da igreja, para ganhar almas, mas eu descobri que eu não posso ganhar se eu não estiver em condições de cuidar, através da ação do Espírito Santo de Deus. E também nós temos sido acompanhados, eu e minha esposa, a pastores que se ocupam de nossa vida, de nossa família. Há pastores que trabalham conosco também, porque depois de um certo tempo de caminhada, nós chegamos à conclusão que nós também precisamos ser curados. E como é que a igreja vai estar curada, vai ser curada, se a liderança ainda não foi curada? A cura tem que começar em nós. A Bíblia diz que a unção começa na cabeça. A cabeça da igreja é Cristo. Mas o óleo que desce pela cabeça vai até a barba de Arão, e corre até os seus vestidos e vai até o final, até na orla, até lá embaixo. A unção tem que atingir a igreja toda. Ninguém pode ficar de fora. E um dos maiores problemas que nós temos enfrentado como igreja, que muitas vezes as igrejas começam a crescer, e está cheio de gente que está dentro da igreja, mas com o coração fora. Dentro da igreja, mas não consegue se integrar. Não conseguem se ajustar e vivem desilusões e decepções. E isso se torna um agravante quando essas desilusões e essas decepções não são tratadas. E é por essa razão que nós vemos nos dias de hoje, em qualquer lugar do mundo. Às vezes, com o tempo que nós moramos aqui nesse país, que os irmãos moram aqui, falam, isso aqui em Geneve está assim. Gente, em qualquer lugar do mundo que você for, é a arma que o inimigo está utilizando para atacar a eleita do Senhor. Então, onde você for, você vai encontrar pessoas feridas, pessoas magoadas. E também, como base nisso, temos trabalhado com livros, com ministrações do pastor Marcos de Souza Borges. Ele é conhecido no Brasil como Cote. Ele é responsável pela base da Jocum em Curitiba, em Almirante Tamandaré. E ele trabalha muito nessa área, na área de cura interior. A Tayana já esteve lá, passou alguns meses na Jocum, ela pôde conhecê-lo pessoalmente. E nós conhecemos pessoas que passaram por esse processo e tiveram uma grande transformação na sua vida. Então é muito necessário a igreja começar a acordar para isso. Acordar para a necessidade de ser realmente curada. Só quero relembrar para os irmãos. Nós começamos no domingo e falamos que nós adquirimos, porque para nós trabalharmos, porque
que muitas vezes as pessoas chegam na igreja, aceitam a Jesus, entregam a sua vida para o Senhor e depois vivem aquela vida de cristão atribulada? O cristão, ele passa por lutas, por dificuldades, por tribulações, mas isso não pode ser uma coisa constante. Tanto é que nós levamos como exemplo a vida do apóstolo Paulo, e ele fala, não, eu passei por tribulações, eu passei por luta, mas ele fala, eu sei viver luta, mas sei também viver bonança. Eu sei estar pobre, mas sei também estar em abastança. Então o cristão também tem que viver momentos de refrigério. O cristão também tem que viver momentos de vitória. A maior vitória já está garantida, já foi conquistada na cruz do Calvário, e isso ninguém pode tirar. Pode tirar tudo de você, pode tirar seu trabalho, seu dinheiro, pode tirar o que for, mas Jesus ninguém pode tirar. Só que é você que está com a chave, e essa chave tem que mudar de nome, tem que passar para o dono real da casa, porque ele está lá, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, e ali farei morada. Todos aqui têm que morar em algum lugar. E quando você mora num lugar, a primeira coisa que te dá o direito de morar nesse lugar, quando você assina o contrato, eles te dão o quê? Uma chave. Então essa chave, a casa, ela não importa quem seja o proprietário, mas a partir do momento que você tem a chave, quem entra e sai é você. E você com a chave é você que autoriza quem pode entrar e quem não pode. E nós estamos trabalhando com esse objetivo. Vamos passar a chave para o verdadeiro dono. O problema é que muitas vezes nós enfrentamos situações porque nós é que queremos ter o controle. Mas a Ele a honra, a glória e o poder, porque por Ele, por Ele são todas as coisas. E então as pessoas vivem aquela vida de tribulação, de dificuldade, e às vezes até de conflito na igreja, até mesmo de depressão e opressão, e a gente não sabe o que acontece, por que essa pessoa não muda. E às vezes se ora, se põe a mão na cabeça, mas queremos dizer que a solução vai muito além de uma oração. É por isso que nós estamos entrando nesse tópico, porque é muito além da oração. Nós temos que descobrir a causa. E o que nós falamos no domingo passado, há coisas que nós herdamos, nós não pedimos. Nós não pedimos para ter, mas nós herdamos da nossa família. Herdamos de nossos pais. Alguém lembra a primeira coisa? Identidade. A segunda coisa, a capacidade de construir relacionamentos. E a terceira coisa é a herança. A identidade, tudo aquilo que somos, o nosso nome, a nossa cor, isso aí herdamos do pai. A capacidade de construir relacionamento, o ambiente a qual nós fomos criados, o lar, a família, tudo isso influencia no nosso caráter, na nossa maneira de ser. E a nossa herança, seja ela material, seja ela emocional e seja ela espiritual. Nós herdamos dos nossos pais. Então nós falamos sobre isso e nós chegamos à conclusão que muitos dos problemas que nós passamos nas nossas vidas, muitas coisas que nós vivemos na nossa vida, não é uma questão se nós merecemos ou não. São coisas que nós herdamos e carregamos isso. E nós precisamos descobrir isso para ser desfeita a obra que foi feita no passado. Muitas coisas nós herdamos dos nossos antepassados. Pais, avós, bisavós. É um legado que nos foi dado sem que nós pedíssemos. É a lei da herança, é a lei da filiação. E muitas coisas nós vivemos na nossa vida até como cristão, às vezes pelo que nós tivemos na nossa família e muitas das vezes pelo que deixamos de ter. E como esses primeiros 6 meses nós estaremos trabalhando sobre a cura da alma, sobre a libertação, e depois nós vamos trabalhar em cima do tema de família. Então é por isso que nós estamos entrando nesse primeiro tópico falando sobre a herança paterna, sobre a importância do pai no lar. E é por isso que nós estaremos meditando aqui em Juízes capítulo 11, que conta a história de Jefté. Então,
o que nós passamos não é porque nós merecemos ou deixamos de merecer, mas são portas que nossos pais e antepassados abriram. Mas tem uma notícia boa: essas portas podem ser fechadas. Essas portas podem ser fechadas, e é aí que entra o conceito, que é o conceito de intercessão. E isso é fundamental para enfrentarmos os legados e as maldições que foram postos sobre vidas. Então, se tem uma coisa que é muito importante para combater isso, é a intercessão. E isso acontece quando nós começamos a confessar inteligentemente as iniquidades não confessadas e que abriram essas portas em nossas vidas. Nós temos que confessar de maneira inteligente. E é aí que nós começamos a dissolver essas maldições. É aí que essas maldições, que esses legados começam a ser desfeitos. Mas nós temos que ter um cuidado, porque existe uma linha finíssima entre intercessão e espiritismo. Que nós vamos orar por coisas que foram cometidas pelos nossos antepassados. E o espiritismo, só para ter a diferença, é quando se consulta o antepassado. Isso é diabólico. Isso não é bíblico. Isso vai contra a palavra de Deus. E se tem uma coisa que a Bíblia condena veementemente do começo ao fim, é isso: a quiromancia, consulta aos mortos. E a intercessão é diferente. É confessar intercessoriamente as iniquidades dos antepassados. Confessar como Neemias. A Bíblia fala que quando Neemias chegou, ele teve a notícia de o que estava acontecendo em Jerusalém. Os muros estavam caindo, a cidade estava abandonada, o povo vivia em pobreza. E Jeremias se pôs a clamar e a confessar: Senhor, os nossos pais pecaram. Nós herdamos as consequências, nós também pecamos. Perdão, Senhor, pelos nossos pais. Perdão, Senhor, pelos nossos antepassados. E aí que está a diferença em interceder por algo que foi feito e consultar pessoas. Nós não fazemos isso como cristãos, porque a intercessão é diferente disso. E consultar antepassados, e às vezes até mesmo no meio cristão, pessoas que utilizam técnicas e táticas, começa a lembrar aí do seu pai, do seu avô, e fazem até regressão. Então, uma linha muito fina que tem que se ter um cuidado enorme. E é importante que nós venhamos a saber disso, porque a consulta é uma arma que o diabo usa para roubar as nossas ferramentas racionais. Temos que orar com inteligência. É por isso que o Espírito Santo tem que habitar em nós. Que a Bíblia fala que Ele intercede por nós, porque nós pedimos e muitas vezes não recebemos, porque não sabemos pedir como convém. E nessa hora entra o Espírito Santo, que intercede a nosso favor, diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis junto ao Pai. Porque Ele conhece o coração do Pai e a vontade do Pai para conosco. E quando nós confessamos um crime ou uma iniquidade de um antepassado, de uma pessoa no passado que talvez até já faleceu, você não está lidando com a culpa da pessoa. Nós falamos sobre isso. Você não está lidando com a culpa, mas com a consequência do pecado geracional, com os direitos que os demônios galgaram para influenciar as pessoas daquelas iniquidades que nunca foram redimidas. Antepassados que pecaram e talvez nunca se arrependeram dos pecados, e muitas vezes até se converteram, mas não tiveram esse ensinamento, essa abertura, e a família continua vivendo debaixo de um legado de maldição.
Então, quando nós oramos pedindo perdão pelos nossos antepassados, não é pelo pecado dele, o pecado é pessoal. Se foi perdoado ou não, não tem nem como a gente saber, é entre a pessoa e Deus. Nós estamos lidando com a consequência, não estamos lidando com a culpa, mas sim com a consequência do pecado. Porque nós aprendemos que todo pecado tem uma consequência. Todo pecado. Não importa o tamanho do pecado. Ainda esse ano nós vamos estar trabalhando um pouco nesse tema do pecado para entender realmente o que é pecado. Porque nós viemos do conceito que existe pecadinho, pecado e pecadão. Mas pecado é tudo igual diante de Deus. Agora as consequências são diferentes. Então nós vamos estar trabalhando sobre o tema: qual é o pecado que são pecados para a morte? Qual é o pecado que não tem perdão? E qual é o pecado que somos redimidos e lavados, limpados, curados e libertados? Vamos trabalhar sobre isso. Então o que nós vivemos e às vezes temos que lidar é com a herança espiritual, que é a capacidade de concentrar ideais, de frutificar, e vivemos de acordo com o propósito para o qual nós fomos criados. Isso é muito importante, e tudo isso deve ser viabilizado ou abortado em função da cobertura espiritual que nós temos. Por isso que é muito importante a cobertura espiritual na família, a função do pai e da mãe. Por isso que nós dissemos que a porta de entrada para bênção e maldição na nossa família está nos pais. E é muito importante para ser viabilizado a herança espiritual, a capacidade de frutificar, ou para ser abortado, para ser cortado, tudo isso depende da cobertura espiritual. Tanto na nossa família, tanto como no convívio como igreja. Então a responsabilidade que as lideranças da igreja têm é muito grande. É muito sério nós levarmos a nossa vida de cristão se esforçando ao máximo. Eu não falo ter uma vida de perfeição. Nós temos falado, nós temos sim que buscar a perfeição em Cristo. E não desanimar. Porque quanto mais eu busco a perfeição, mais eu vejo que sou imperfeito. Mas é necessário nós buscarmos uma vida que seja de acordo com a palavra de Deus. Vivemos segundo o coração de Deus. E vocações e dons podem ser trancados ou liberados, dependendo das atitudes dos pais. Vou dar um exemplo. E principalmente na nossa cultura portuguesa e brasileira, é muito comum um pai e uma mãe, quando fica irritado com o filho, e fala: ah, mas você não vai dar para nada. Você, se continuar desse jeito, você vai ser um bandido, você não vai chegar a lugar nenhum. Os pais ficam irritados com as atitudes das filhas. Ah, se você continuar namorando desse jeito, você vai ser uma prostituta. E lançam palavras que ferem. Palavras que criam lacuna nas vidas dos filhos, que dão autoridade para que maldições tomem posse da vida dos filhos. E depois no futuro: eu não sei o que está acontecendo com meu filho, eu não sei, eu fiz de tudo, eu fui rigoroso, mas as palavras têm um poder tremendo. Quando nós proferimos palavras assim para os nossos... Gente, não importa o que seu filho ou sua filha faça, abra a sua boca somente para abençoar. Não, em hipótese alguma, em nome de Jesus, não profira a palavra de maldição para o seu filho. Não diga em hipótese alguma que seu filho não vai prestar, que seu filho não vai se dar bem na vida. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos autorizando uma perseguição na natureza relacionada àquilo que nós falamos. Aquilo que estamos falando para os filhos, e muitas vezes, na maioria das vezes, isso se cumpre. Porque quando o pai fala, quando a mãe fala, ele está abrindo a porta para uma perseguição espiritual. É muito importante você ter muito cuidado com o que fala, com o seu filho, com a sua filha. Porque tem um outro detalhe. Os pais que começam a abençoar, eles começam a liberar bênçãos para os seus filhos e suas filhas. E nisso é que nós descobrimos a nossa identidade.
a nossa capacidade de construir relacionamento e de adquirir herança. Abra a sua boca para abençoar o seu filho e sua filha. E como igreja, abra a sua boca para abençoar o seu irmão e a sua irmã. Gente, eu recebo todo dia, estou recebendo gente lá no escritório. É terrível, gente que vem de outras igrejas. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Ah, porque lá é isso. Eu falo, para de falar isso, porque quanto mais você fala, você está dando legalidade para isso acontecer. Não importa o quanto esse irmão, se essa irmã te incomoda, mas comece a abrir a sua boca para abençoar. É por isso que eu tenho cuidado, tenho falado para pessoas que chegam aqui, não fique lá na sua igreja. Está difícil, mas comece a orar. Seja um soldado para combater. Não é momento de sair, é momento de pelejar, de lutar contra a potestade que está dominando aquele local. Eu tenho falado aqui, isso aqui, às vezes, que Deus começa a abençoar, normal. E quando Deus começa a abençoar a igreja, as pessoas começam a vir e tudo mais. Mas em nome de Jesus, não deixe de lutar onde Deus te colocou. Se você está lá é para crescer e frutificar. E quem está aqui também vai ter que crescer, vai ter que frutificar na unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E é por isso que nós vamos ler. Agora que eu vou entrar na mensagem. Não sei em quantos dias nós vamos falar sobre isso. Amém? Mas é muito importante que nós pegamos esse tempo para falar, para descobrir. Esse assunto vai profundo, gente. Nós vamos falar agora sobre Jefté. E depois eu vou entrar numa parte que vai ser muito importante. Assim que eu tiver o dia eu vou falar. Mas que principalmente pais e mães, esposos e esposas, pessoas que pretendem casar, estejam aqui para ouvir. Que nós vamos falar também sobre a aliança de sangue. E vai entrar assuntos terríveis que nós vamos falar. Mas tudo isso é para trazer a luz e a libertação ao povo de Deus. Juízes, no capítulo 11, depois nós vamos voltar para o primeiro, mas os versículos 30 a 32. Que diz: fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregarem os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa, me sair o encontro, e na versão corrigida diz, para se alegrar comigo, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, a combater contra ele, esse será do Senhor, e diz aqui, e eu o oferecerei em holocausto. E assim, no versículo 32, Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou na mão de Jefté. Então nós vamos entender um pouco o que aconteceu, que a pergunta que a gente faz: o que levou Jefté a fazer esse voto? Porque aqui no versículo 31, o primeiro que da porta da minha casa saiu o meu encontro para se alegrar comigo, voltando eu vitorioso a combater contra ele, esse será do Senhor, este eu oferecerei em holocausto. E procurando no original hebraico, a palavra que ele expressou aí foi olã. Holocausto olã, que é literalmente queimar até o fim. Porque como isso foge da nossa cultura, da nossa concepção como filhos de Deus, é inaceitável. Deus abomina sacrifícios humanos. Mas o que Jefté prometeu foi oferecer em sacrifício. Foi literalmente oferecer algo, fazer um voto, que como pai de família e chefe do lar, ele expôs a família ao espírito de morte. Por isso que é importante aquilo que nós falamos. Ele abriu a porta da casa dele para que alguém morresse. Ele fez isso. Com esse voto, ele abriu a porta. E é impossível imaginar se ele saberia que é sua filha que viria ao seu encontro. Ele teve que calcular. Ele teve que ver os riscos, porque a Bíblia fala que ele tinha uma só filha, uma única filha. E para fazer esse voto, ele tinha que fazer os cálculos. Quem que vai estar em minha casa quando eu chegar? É lógico que, evidentemente, quando saía-se para uma batalha, ficava muito tempo fora. E às vezes a pessoa até brinca e falou, não, ele fez esse voto porque seguramente ele convidou a sogra para vir em casa.
E ele deve ter imaginado, é minha sogra que vai vir, e eu vou oferecer. Mas não, ele teve que fazer um cálculo. E é aí que a gente tem que saber que, tendo ele uma única filha, e a oração que ele fez foi uma oração, depois nós vamos entrar nos detalhes dessa batalha que ele foi enfrentar, foi uma oração que ele estava pedindo a vitória sobre os inimigos, a vitória sobre os amonitas. E ele, tendo uma única filha, ele teria que calcular se ele estava disposto a sacrificar a sua filha pelo sucesso pessoal. Ele tinha que estar disposto, se ele estava disposto, ele tinha que saber se ele estava disposto a sacrificar a própria filha, pelo sucesso pessoal. E a pergunta que eu faço: quantas coisas nós temos sacrificado pelo nosso próprio sucesso, pelo nosso próprio bem-estar? Famílias têm sido sacrificadas pelo nosso próprio bem-estar. Não importa o que tenha que ser feito, eu vou fazer, custe o que custar. Nós falamos de Jefté, mas quantos filhos estão mortos em casa? Mortos de pai, mortos de mãe, porque os pais estão mais preocupados com o seu próprio sucesso, com o seu próprio bem-estar, e esquece que o maior tesouro, o maior sucesso que você pode ter é uma família abençoada, onde pais e filhos vivem em amor, em harmonia. É esse o princípio. Então nós vamos pensar em 3 pontos que resumem o drama dessa família. Primeira coisa que levou Jefté a fazer isso: ele tinha uma personalidade descompensada. Faltava algo. E depois ele teve um princípio de retaliação, pois foi o que dramaticamente aconteceu com Jefté. E depois também nós vamos ter o discernimento da batalha, ou seja, a batalha que ele se envolveu, o que realmente significou espiritualmente a batalha que ele foi lutar contra os inimigos. Então vamos voltar lá para o versículo 1 do capítulo 11, que diz: era Jefté homem valente. Na versão corrigida diz valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. É muito importante, e eu trago esse ensinamento para a igreja. E no momento que nós começamos a tratar desse assunto, a semana passada, algumas pessoas chegaram e falaram assim: mas não era melhor o senhor pegar e levar esse ensinamento para os obreiros da igreja? Tudo? Gente, eu acredito que nós temos uma igreja de obreiros e obreiras. E o conhecimento tem que estar aberto a todos. Ninguém pode ser privado de ter o conhecimento da batalha. E eu acredito que todos nós estamos engajados e ninguém vai ficar de fora. O exército está formado e nós temos que aprender a manusear as nossas ferramentas, as ferramentas que Deus nos dá. E é muito importante para quem trabalha com intercessão, para quem vai orar por alguém que está numa situação, fazer um mapeamento da situação. É muito importante isso. Se você alguém chegar e falar: eu estou passando uma situação de luta, de dificuldade, você tem que saber o que está acontecendo. Entende? Você tem que fazer um mapeamento hereditário e territorial. É muito importante, porque esses são os aspectos mais relevantes na hora para sabermos como agir, orar, interceder. Que às vezes a pessoa chega ali, espiritualmente você já tem assim uma capacidade, um discernimento, às vezes de saber até se uma pessoa está possessa ou não. Mas às vezes só orar, expulsar o demônio não resolve. Na maioria das vezes, porque o que levou, que brecha houve na vida daquela pessoa para ela viver uma opressão demoníaca, para viver na vida dela uma manifestação demoníaca. Teve alguma porta que foi aberta. Por isso que Jesus falando que
Quando ele expulsou um demônio, falou: ó, quando os demônios são expulsos, o Espírito Santo vem e entra e limpa a casa. Limpa a casa. Você ora para alguém, você vem aqui, alguém aqui aceita Jesus, a gente ora, aquela vida é entregue ao Senhor Jesus, a vida é limpa. E a Bíblia fala que esses espíritos saem a vaguear, e não encontrando lugar para morar. Que aí nós temos que entrar num outro assunto que é bem profundo, não vamos entrar nisso. Mas não encontrando lugar para morar, ele volta para onde estava. E chegando lá, encontra a casa limpa e arrumada. E na hora que ele vê aquilo, o que ele faz? Ele volta e chama mais 7 espíritos, piores do que o primeiro, e volta a morar naquele lugar. Por isso que o importante não é somente orar para a pessoa ser liberta de uma opressão, de uma possessão demoníaca, mas de ser totalmente curada, de ser totalmente limpa e todas as portas que estavam abertas a ser fechadas. Por isso que nós vamos entender aqui o que aconteceu com Jefté, porque ele abriu essa porta. Veja que nesse versículo há informações importantes. Aqui fala quem era o pai e a mãe de Jefté. Diz que ele era Gileade, Gerara, Jefté. Quem era o pai? Gileade. E quem era a mãe? Todo mundo sabe, uma prostituta. O lugar em que ele nasceu. É muito importante você saber a origem das pessoas. Você nasceu aonde? Você viveu aonde? Por onde você passou? Então, o lugar onde ele nasceu, e olha, ele nasceu em Gileade. Gileade era conhecida, que o nome de Gileade era o mesmo nome do local que ele morava, mas era conhecida como a cidade do bálsamo. Cidade de gente sadia, de gente forte. E também nós temos uma radiografia da alma de Jefté. Olha só. Jefté era gileadita, homem valoroso, ele tinha qualidades. Jefté não era uma pessoa sem qualidades, era um homem valoroso, um homem com qualidades, um homem corajoso, um homem valente. Era um líder por natureza. E o interessante, um homem de palavra, porque a Bíblia diz que ele cumpriu o voto. Então é difícil nós aceitarmos isso, mas ele era um homem de palavra. E eu quero dizer que, como Jefté, nós estamos numa igreja abençoada, numa terra boa, que tem o ensino da palavra, uma terra onde correm os ribeiros da unção sobre a nossa vida, da unção de Deus, onde há bálsamo que cura as vidas. Mas, como Jefté, nós também, muitas pessoas aqui têm fôlego e disposição. Pessoas que chegam: pastor, eu quero trabalhar, eu quero fazer a obra de Deus. Jefté era assim, tinha fôlego e tinha disposição para servir ao Senhor. E eu tenho certeza, quantos projetos que vão sair daqui para impactar as vidas das pessoas nesse país. Muitos projetos serão criados e executados a partir daqui. Deus vai usar pessoas para isso. Deus vai usar vidas, e são as vidas que estão aqui. São as pessoas que estão aqui. Aleluia. Mas nós também somos, olha, Jefté era sincero. Quantos de nós estamos servindo ao Senhor com sinceridade, com disponibilidade no coração? Mas tem uma coisa, existia um porém na vida de Jefté. E muitos de nós queremos fazer a obra de Deus, estamos dispostos, e a gente não consegue porque tem um porém aí. E qual que era o porém na vida de Jefté? É a história dele. Era filho da prostituta. E vocês não têm ideia da consequência que isso veio sobre a vida dele. Pelo simples fato de ser filho da prostituta. Eu quero dizer que só quem está debaixo dessa legalidade sabe o quanto é difícil. Pode ser que alguns de nós que aqui estamos deve ter passado por uma situação semelhante. Talvez não nesse contexto, mas algo próximo, algo parecido.
E esse, porém, na vida dele, é onde o potencial, a capacidade de Jefté foi descompensada. Foi onde desestabilizou Jefté. E isso passou a ser para Jefté um referencial de identidade. Quem que é? Qual que era a identidade de Jefté? Filho da prostituta. E nós sabemos o quanto isso é duro, o quanto é pesado. Nós, de cultura brasileira, eu não sei outros países, mas eu cresci no meio da, como diz lá no sul, da gurizada, da criançada. E se tinha uma coisa que ofende uma criança, é quando você falou filho daquela. Rapaz, podia ser fraco do jeito que for, mas enfrentava quem fosse. Me xinga do que quiser, mas não xinga minha mãe. E era uma das formas, eu estou falando porque eu cresci, está ali, o Vans está rindo, ele sabe o que eu estou falando. Balbino, os homens que aqui estão. Brinca com o que quiser, mas não... Agora imagine Jefté. Imagine o que ele sofreu. Isso foi o referencial, a identidade. Quem que é Jefté? Qual que é a identidade dele? É o filho. E na família, na sociedade, o peso de uma legalidade como essa pode esmagar o desenvolvimento e a perspectiva para a formação sadia de uma identidade. Para a formação sadia da personalidade. Então, quando você vê uma pessoa que tem uma personalidade que não está muito nos conformes, comece a orar por ela e tentar descobrir aonde está a origem, para que você possa combater e aquela pessoa possa ter uma vida transformada. Nós esquecemos o que diz lá em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, Filipenses. Não é contra a carne nem contra o sangue. Nós passamos, nós mudamos o nosso referencial de luta. E a nossa luta é espiritual. E esse foi o legado de Jefté. Esse foi o legado da rejeição e da imoralidade. O que aconteceu com ele foi imoral e é até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Isso, ele herdou do pai. Ele era o filho do adultério, filho da vergonha. Todo mundo olhava para Jefté e ele passou a ser marginalizado. Esta foi a dolorosa realidade dele. E o ataque mais fulminante de Satanás é a rejeição. É a arma poderosa que ele tem contra uma pessoa, é a rejeição. Uma pessoa que foi rejeitada, ela cria uma muralha na frente dela. Ninguém ultrapassa, ninguém chega perto. É a defesa, que a pessoa foi rejeitada. E aí o inimigo entra, porque através da rejeição, ela é correspondida com rebelião. A revolta, traz rebelião. É uma defesa. É a maneira que a pessoa usa para se defender. Porque ela foi rejeitada, ela foi ofendida. E depois, abre-se uma ferida na vida da pessoa. E no nosso caso, como cristãos, quando nós não somos curados, nós vivemos a espiritualização da ferida. E nós espiritualizamos a ferida quando nós compensamos aquilo que nós vivemos com ativismo ministerial. É muito importante. Por isso que para fazer a obra de Deus tem que estar sarado. Por que o nosso projeto não foi falando, não, vamos começar 2015 fazendo evangelismo, ganhando almas para aqui e para lá? Não, primeiro vamos ser curados. Primeiro vamos ser sarados. Porque quando nós espiritualizamos a ferida com o ativismo ministerial, nós estamos propagando nossas feridas. Nós iremos machucar muita gente. E o início disso é a rejeição. Mais pessoas ficarão na mesma situação. É por isso que nós temos que ser curados. A igreja do Senhor nos últimos dias está necessitando de cura. Porque foi isso que aconteceu com Jefté e é o que acontece nos dias de hoje.
Um passado de orfandade não resolvido, um passado que não foi resolvido, produz esterilidade. E o órfão acaba sendo estéril em várias áreas da sua vida. Já viu aquela pessoa que não produz? Não consegue nada na vida. Não consegue parar em trabalho. Não consegue ter um relacionamento estável. Por quê? Porque foi órfão em alguma área da sua vida. Não consegue ter amizade com todas as pessoas. Eu já contei para a igreja parte do meu testemunho. Eu como criança, e olha que eu venho de um lar cristão, mas eu era uma pessoa isolada. Não gostava de conversar com ninguém. Por isso que eu entrei no alcoolismo, na droga. Que eu descobri que o álcool me deixava popular. Com o álcool eu tinha coragem de falar. Tinha coragem de conversar. Uma ferida que abriu a brecha para que entidades viessem dominar a minha vida. E você pergunta, mas escuta aqui, você não é neto e filho de pastor? Mas são coisas que os meus pais e meus avós não nasceram cristãos. E daqui a pouco, se der tempo, nós vamos entrar num assunto. Eu venho de uma família que era congregado mariano, pertencia à congregação do Sagrado Coração de Maria. Uma herança maldita, que afetou gerações da minha família, mesmo depois de convertidos. Por isso que todas as maldições têm que ser quebradas. E todos nós precisamos ser sarados para que a igreja venha produzir segundo o propósito e as riquezas de nosso Deus para as nossas vidas. Deus tem propósito para a igreja dele. E foi a brecha da rejeição que Satanás usou para colocar uma cunha. Sabe o que é cunha? Aquele negócio que coloca assim num espaço, numa brecha, para desligar Jefté de sua família. Foi essa arma que ele utilizou. E o propósito de Moloque, que era um deus a qual era oferecido a crianças na época. E hoje, quantas crianças estão sendo oferecidas para os Moloques da vida que nós não sabemos? E sabemos de fazendo um Moloque dos dias de hoje. É duro falar isso. Mas que está separando filhos dos pais, televisão, jogos de videogame, internet, uma arma que Moloque está usando. Benditos os pais que conseguem afastar de seus filhos esse mal, que tem destruído famílias, que tem destruído sociedades. Dentro de alguns anos não seremos mais o Homo erectus, como foi denominado. Mas estamos voltando. Estamos curvados. O diabo está conseguindo curvar a humanidade através de um simples aparelhinho. Saia na rua agora. Entre num ônibus ou num trem, se você não vai ver alguém nessa situação. Chegamos na igreja dessa forma e muitas vezes ainda achamos tempo para estar olhando durante o culto. É uma verdade. O diabo consegue colocar cunha onde a gente nem imagina. Isso aí virou um vício tremendo. Eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso. Gente, nós às vezes somos escravizados por coisas que nem sabemos. Deus quer abrir os nossos olhos para que enxergamos aquilo que o inimigo está tentando fazer e não vai conseguir. Que a igreja continua sendo dele e jamais deixará de ser dele. E é o propósito de Moloque separar o coração dos pais dos corações dos filhos, causando brechas nas gerações. E quando os corações dos pais não se convertem aos filhos, os filhos não convertem os pais, a terra é ferida com maldição. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo de número 4. E o versículo de número 6, o penúltimo capítulo. Tem como colocar aí? Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que diz: Ele, aqui está falando de Jesus, enviarei Elias, mas aqui está simbolizando Jesus. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais,
para que eu não venha ferir a terra com maldição. A maldição chega na família quando os pais e os filhos não conseguem mais viver em comunhão. Não estou falando aquele momento de atrito que sempre... Gente, não procure um lar onde filho não tem problema com o pai. Entende? Eu lembro de um dia, faz alguns anos, Daniel chegou para mim e falou: eu fui lá na casa do meu amigo. Olha, o pai dele é gente fina pra caramba. O pai dele é legal demais. Eu falei: é mesmo, filho? Então, chega nesse menino, mas conversa com ele a fundo para saber como é que o pai dele é no dia a dia. Que é muito bonito ver ele quando você vai lá, quando está lá na frente de todo mundo, porque todos nós somos dois. Temos aquela pessoa que todo mundo está vendo e aquela pessoa que ninguém vê. E isso não pode acontecer. Mas depois ele ficou sabendo como que era. Aí ele descobriu que a família dele é abençoada demais. Entende? Muitas coisas a gente só descobre depois. Os conflitos que existem no lar. Irmãos, gente, quantos nós crescemos? Está aqui a Tayana, Gabriela e Daniel. Gente, que maravilha que eram esses três. Terceira Guerra Mundial. Entende? Daniel e tudo. Mas hoje, a melhor amiga dele era a melhor inimiga em casa antes. Hoje ele e a Gabriela têm uma paixão, esses dois. Precisou ela casar e sair de casa para ele ver que ela era importante. É assim, gente. Às vezes nós notamos a importância quando aquilo deixa de estar conosco. Mas, voltando aqui, uma das armas que o inimigo tem usado é separar os pais dos filhos. E ainda ontem nós falávamos isso no curso que o Cedric estava aqui nos dando. Se tem uma potestade, algo nesse país que eles estão fazendo, e já começa na escola, estão tentando colocar os pais como os mechãs da história, os maus. Os pais são aquelas pessoas que impõem as coisas com os filhos, que querem fazer isso com os filhos, que não dá liberdade para os filhos. E os filhos têm que ter a liberdade. Gente, é horrível o que o diabo está fazendo nos últimos dias. É por isso que a igreja existe. É por isso que você está aí, para levantar um clamor de combate, para derrubar Moloque. Tudo aquilo que separa pai de filho traz maldição. E muitas vezes que nós vivemos, nós herdamos dessa relação conturbada entre pai e filho. E com base nesse versículo, nós temos 5 coisas para ver. Coisas que tiraram Jefté do lar dele. Mas seguramente não vai dar para a gente falar nisso. Eu só vou citar aqui quais são essas 5 coisas. E depois, na próxima pregação, ainda vai ser esse mês, eu vou estar falando sobre essas coisas. É que eu falo, nós estamos só chegando no começo do início daquilo que vai começar. Entende? Que é muito importante, não adianta. Eu poderia, como pastor pentecostal que sou também, pegar essa mensagem, pregar ela toda em 40 minutos. E vocês iam achar que eu falei língua estranha o tempo todo, porque tinha que falar rápido e ninguém entender. Então é melhor a gente ir com pausa, com cuidado, mas você assimilar. Não adianta nada você sair pulando, falando em língua aqui da igreja, mas a sua vida não ser mudada. Talvez é até melhor que você não fale uma palavra em língua estranha essa noite, mas que a partir de hoje você comece a refletir que a sua vida tem que mudar, que não dá para continuar desse jeito, e que se potestades, principados, maldições têm agido na sua família, você vai ter o direito de começar a declarar que o tempo dessa potestade acabou. O tempo de maldição acabou. Deus tem um novo tempo para a sua igreja. Deus tem um novo alvorecer, uma nova vida, vida de vitória, vida em que os filhos voltarão para os pais voltarão para os filhos, e a maldição vai ser rastreada, vai ser tirada da terra. A maldição começou a perder espaço, a maldição começou a perder terreno, porque a verdade está sendo anunciada.
E conhecereis a verdade, e a própria verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Chega de viver uma igreja oprimida, uma igreja raquítica, uma igreja maltratada, porque o pai da igreja não é mau, ele é bom. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor, e o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Nós temos que voltar a viver o amor de Deus nas nossas vidas. O que precisa é nós voltarmos a acreditar que tem um Deus que nos ama. Nós cantamos agora há pouco, Ele me ama. Ele me ama. E Ele te ama. Ele te ama, Ele te deu um oceano de graça para você descansar, para você mergulhar, para você nadar. Eu gosto muito daquela letra, principalmente quando chega nessa frase: se a graça é um oceano, eu quero me afogar na graça de Deus. Eu quero me afogar na presença de Deus. Eu quero viver a plenitude das bênçãos de Deus sobre a minha vida. E é isso que a igreja quer. É isso que a igreja precisa. Vai chegar um tempo, e eu creio e eu profetizo, que nós não vamos mais ouvir nessa cidade: ah, eu não acredito mais em igreja nenhuma. Gente, eu ouço tanto isso. Não tem coisa que me fere mais. Quando eu chego lá no birro e estou atendendo as pessoas: olha, eu não acredito mais em pastor. Pastor para mim é tudo isso, é tudo aquilo. Porque foram feridos. Da mesma forma que Jefté foi ferido, essas pessoas foram feridas. Mas Deus está levantando uma nova geração de pastores, uma nova geração de igreja, uma nova geração de ovelhas. Ovelhas sadias. Ovelha sadia traz crescimento. Ovelha sadia sempre dá cria. Ovelha sadia não é estéril. Está terminando o tempo da igreja estéril. A igreja dos últimos dias é a igreja que produz frutos. É uma igreja que gera filhos e filhas para o Senhor Jesus. Vamos ter um momento de oração. A igreja se levante. Oh Deus, comece a orar ao Senhor. Nós vamos continuar essa palavra ainda esse mês, mas comece a orar ao Senhor. Comece a combater. Comece a pedir para Deus te trazer a memória. Aonde tu foste ferido? Aonde está a sua orfandade? O que foi que faltou na sua vida? Eu quero dizer, não importa o que faltou, Deus tem condição de te dar de volta. Deus tem condição de colocar na sua vida aquilo que você nunca teve. Porque Ele diz: eu vim para que tenham vidas. E não é pouca vida não. É vida em abundância. Mas a abundância está além do que você pode imaginar. Porque não é só abundância no sentido da palavra. É vida eterna. É vida eterna. Ele promete alegria aqui na terra. Mas aqui nós temos momentos de tristeza, de luta. Mas mais que isso, Ele promete a felicidade eterna no céu.